A gente pode dizer permissão para enriquecer e nem sempre é enriquecer. Vamos pensar em ter sucesso, em dar certo as coisas na vida, né? E eu posso dizer para vocês, eu tive sempre sucesso na vida. O que eu tive? Muitas vezes dificuldade. O que eu tive? Né? Situações que eu tinha que mudar de rumo. E quando eu vejo das pessoas que elas bloqueiam. Então, o primeiro lugar que eu acho é qual é a diferença de duas crianças? Uma que tem sucesso e a que não tem sucesso. A que tem sucesso não desiste. Não é? A que tem sucesso, ela experimentou, ela se queimou, mas ela viu que aquilo é fogo e ela então aprendeu. Agora, se você tiver uma criança e não deixar ela fazer nada, como é que ela vai ter sucesso? Não é verdade? Então, pode-se pensar em bloqueio financeiro, né, ou enriquecer, mas eu não olho por isso, porque eu olho o seguinte, a história mais importante da vida, certo? É sempre subir numa montanha, porque é o desejo que a gente tem. Agora a pergunta é, por que tu quer ir para a montanha? Hoje, se me desse aí um bilhão, o que ia mudar a minha vida? Ia deixar de eu ter esse prazer de estudar, de buscar coisas novas? Não. Ia fazer com que eu viajasse? Pô, se eu vou começar a viajar, eu deixo de fazer as coisas que eu estou gostando agora. Então, por que eu não viajo? Por que eu não estou morando numa praia se eu gosto tanto da praia? Por que eu estou morando na serra, numa fazenda, se era o que eu desejava? Então, as pessoas, elas tentam aproveitar a vida, um pouquinho da vida, e o resto lutam para querer conquistar aquele pouquinho da vida. Eu inverto as coisas. Eu sempre penso, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Por que eu quero? E eu compartilho com as pessoas os meus sonhos, meus desejos, minhas limitações. E aí eu faço com que todo mundo ao meu redor me compreenda, pode me chamar de louco. Né? Então, se nós olharmos, né, para muita gente, o sonho dele é ter muito dinheiro e para quê? Se isso talvez tira a liberdade. Então, para mim, ficou muito claro isso. Né? Muita gente tem que viver fora do país porque aqui não tem segurança. Então, virou tudo um problema. Mesmo que tu tenha muito dinheiro, tu tem muitos problemas. Então, na medida que tu sabe o que tu quer, você pode investir, claro, nisso. Né? Então, quando a gente fala, né, de permissão, permissão é a crença que você pode fazer, certo? E muitas vezes você olha para ti e não olha para o entorno que você está. E eu sempre digo, a liberdade não depende só de mim, mesmo que eu digo que sim. Eu morava em condomínio e era uma briga entre as pessoas por causa de estender a roupa no varal. Não pode, é feio, não sei o quê. Depois não podia estender a bandeira do time. Ou seja, começava uma guerra por coisas insignificantes para alguns e muito importantes para os outros, que era a aparência. Né? Então, a mesma coisa, se você vai olhar meu estilo no TikTok, meu estilo no Instagram, não é de alguém certinho, é de alguém rebelde, alguém que pensa diferente. Né? Então, quando a gente diz assim, tu tem permissão para ser aquilo que tu quer ou não na sociedade que tu quer? Desde, né, a escolha do teu gênero, do teu namorado, da tua vida, da tua... É tudo baseado sempre na gente e em redor da gente. Certo? Então,
é a convicção que você pode fazer o que tu deseja. Olha só, eu fui buscar meus filhos que estavam com a minha ex em Porto Alegre. E minha mãe disse assim, mas que vida boa tu tem, nem tu acorda a hora que tu quer, vai dormir na hora que quer, porque é normal eu dormir quando está amanhecendo, porque eu estou de noite querendo testar coisas. Beleza? Então, oi, Liv, eu vou já te explicar lá da comunidade, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, a liberdade que tu tem. Né? Quanta gente que é gado, não por causa da ideologia política ou coisa, mas é o seguinte, ele cumpre a vida, comer, dormir e trabalhar. E daí, claro, que ele tem pequenas alegrias dentro disso aí. Mas não é uma escolha dele, porque ele não quer. Né? Então, quando você define bem certo o que tu tem limite ou não limite, a liberdade, e entende que tu está dentro de um contexto, eu não posso pegar e fazer as coisas que eu faço na minha fazenda dentro da cidade. Porque eu tenho que respeitar a cidade, mesmo que eu não concorde com as leis que eles impõem. Certo? E aí entra, você tem capacidade, ou seja, você é um doutor. Quantos doutores que não têm capacidade? Quantos doutores que têm capacidade? Então, quer dizer, o cara que é muito bom, ele automaticamente fica rico. O cara que é muito bom, automaticamente ele é o melhor? Nem sempre. Por quê? Ele tem que estudar muito, ele tem que dominar, ele tem que ter habilidade disso. E ele tem que ter esforço, motivação, dedicação. E ainda pode ser que ele não tenha capacidade porque ele não acredita que ele é capaz daquilo. E às vezes ele acredita, mas ele não consegue quebrar o que tem em redor. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que ele fez 4 faculdades. Eu disse, e trabalhando no quê? Ele disse, não estou preparado ainda, eu vou fazer mais uma. Né? Então, por que ele tem conhecimento, ele tem disposição de coisas, e por que ele não é o cara? Né? E muitas vezes gente que não tem nem o ensino médio consegue o sucesso em tudo. E vai dizer que é sorte? Cara, e quanta gente também que não consegue crescer porque ele acha que tem que ter uma faculdade. E daí ele se coloca debaixo dos outros como alguém que não tenha conhecimento, cultura, etc. E eu sempre digo, os grandes empresários, eles usaram doutores. Eles talvez não foram doutores. Talvez ele tinha aí um conhecimento, né, um nível superior de ensino, mas ele usa os doutores para aquilo. E por que os doutores não são empreendedores? Entendeu? Então, quando eu olho para as pessoas, que nem um cara me disse assim, eu sou gari, eu sou varredor de rua, você acha que eu tenho capacidade de implementar uma automação? Eu digo, se tu acreditar em ti e dedicar tempos e horas em cima disso, com a ajuda da gente, eu tenho certeza. Agora depende de ti. Por isso que eu digo, quando nós passarmos por toda essa era de automação e de robótica, o que vai ser diferente dos homens, do ser humano, certo? Homens e mulheres, vai ser a capacidade de tu ter atitude e de você ser criativo e de você se importar com o outro. Então, quando eu falo de permissão, para mim ter sucesso dentro de uma sociedade, eu tenho que entender como ela é, mesmo que eu não concordo com esse governo. Não é? Então, quer dizer, eu tenho que entender. Eu agora coloquei, agora a nossa comunidade é paga. Isso gerou um outro problema. Eu tenho que pagar taxa, eu tenho que pagar contador, eu tenho que... Pô, antes era tão bom. Porque eu continua fazendo todas as coisas.
mas eu entrei num outro nível, eu tenho que pagar esse custo. Então, isso aí que eu vou ter que tem que ter dimensão que eu estou num outro nível e não estou só no meu nível de compartilhamento de informação. Certo? Outra coisa, né? Por que os profissionais qualificados ganham menos? É porque o cara, ele está focado no conteúdo, ele não está focado no outro. Quando um médico se torna um cara que ganha muito dinheiro, quando é que é? Quando ele para de ser apenas um médico de consulta, um médico de cirurgia, porque isso tem um limite, por mais que ele cobra muito. Quando ele vira um empreendedor. Mas muitos querem ser empreendedor, eles têm a disposição, mas ele não consegue entender o que é um empreendedor. Certo? Se tu não entender o que é empreendedor, você nunca vai ser. Oi? Aqui tá normal o som. Alô? Oi, tudo bem? Hora de crescimento. Tá som ali ou não, Alexandre? Então, né, não basta você ter qualificação, não basta você ter capacidade, você tem que ainda ter permissão, ou seja, você tem que acreditar que aquilo é possível e você tem que enfrentar as barreiras, se sujeitar ou você superar as barreiras todas. Certo? Então, por isso que eu digo, o Elon Musk, ele tem um monte de gênios muito mais capazes do que ele, ganhando muito menos do que ele. Mas os caras estão felizes naquele limite de crença, naquele limite de permissão. Né? Outra coisa, né? O impacto nas relações das pessoas. Por exemplo, quando nós falamos de dinheiro, é sempre pensar assim, quanto é que vale? Pessoal, quanto é que vale uma palestra, um curso meu? Entendeu? E aí que tá, se eu chegar e disser assim, eu quero 15 mil, se tu quiser assistir um curso presencial meu. O problema é quanto eu acredito e quanto os outros acreditam naquele potencial. Por isso que muita gente pagou muito para esses caras do marketing digital, porque acreditavam que aquele conteúdo que eles tinham, aquela fórmula que eles tinham, mudava a vida deles. Se muda ou não, é outra coisa. Mas acreditavam nisso. Certo? Então a gente tem que entender sobre os outros e sobre a gente.